seguidores, que eu falo que é o funil de conteúdo. Que é, por exemplo, você fez uma collab, né? Tu deu um exemplo agora. Ah, já passei seguidores para uma pessoa e foi muita gente, mas já passei seguidores para uma outra pessoa e não foi nada. E às vezes até o conteúdo era até mais interessante. É porque, vamos imaginar que o Instagram, a rede social, é como se fosse um funil. Aí em volta do funil são as pessoas que algumas delas vão se interessar por aquele conteúdo. Só que ela só vai entrar no funil se ficar claro para ela o que ela entrega ali naquele perfil. Então, isso que eu falo que é de arrumar a casa é o conteúdo de valor, que é a primeira impressão que a pessoa tem quando entra nas redes sociais. E qual que é a primeira impressão? Não deve ser só as artes bonitas, a foto de perfil bonita, né? São 10 passos, mas um dos passos mais importantes que eu considero é da própria bio. Porque a bio é ali 150 caracteres que vai deixar claro para a pessoa o que ela vai encontrar ali. Então, se tá lá, vamos dar um exemplo. Eu amo Jesus, amo família. Pô, não dá pra entender o que a pessoa gera ali, né, de conteúdo. Daí o feed tá outra coisa. Então, isso acaba deixando tudo muito bagunçado e não deixa o interesse nas redes sociais daquela pessoa. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. E parece algo tão simples, né? Nossa, ela vai arrumar casa, vai arrumar foto de perfil, bio, mas já peguei perfil grande que, assim, a bio não deixava claro. Tava super desorganizado. Então, tava sem informação. Mas só uma coisa, você já parou pra pensar que aquela com o celular ganha mais do que muito executivo de empresa grande? Ah, com certeza. Isso é louco de pensar, né? Muito louco de O que a pensar. internet proporciona, né? Sim. Até se for para pensar na nossa vida, né? Como ela cresceu, né? Por causa da internet. A gente soube utilizar essa grande ferramenta, esse grande ecossistema que muitas pessoas não conseguem, assim, né? E eu tenho certeza que se as pessoas investissem tanta dedicação quanto elas investem na vida profissional delas, corporativa, às vezes num ambiente mais frutífero, como a internet, cara, elas podem ter muito mais resultado. Totalmente. Dá pra ganhar muito dinheiro. A gente viu muita gente ficar multimilionária na internet, né? Total. Nossa, já veio muita gente aqui que, tipo, se achou... o último podcast que a gente teve com a Lara... Verdade. Ela, a escala dela foi na internet. Eu assisti, verdade. muito legal. A nossa vida. A nossa vida. Aqui, A gente. Eu e o Kaique numa vida sem internet. O que seria de você sem internet? Eu estaria lá no Brás mais ainda. cabelo, mas eu teria muito menos dinheiro. Com certeza. Provavelmente eu não estaria com cabelo branco, mas, pô, eu prefiro cabelo branco. Cara, cabelo a gente tem dinheiro pra pôr depois de volta. Tá ótimo. Isso é importante, né? Sacou, cara. Né? Mas que nem até mesmo, pô, ela tava falando, eu tava só lembrando o porquê a gente tem hoje o Lucas Joel no time do Primocast, que a gente fala assim, cara, eu era o social media do Primocast, eu criei o Instagram e o TikTok, só que minha prioridade era tipo assim, quando eu lembrava de postar. Sim. Não era uma coisa constante que, pô, hoje 6 horas da manhã tinha um Reels postado lá, que era um material que já existia. A gente não tinha uma dificuldade de criar conteúdo. Era realmente alguém dedicado de, tipo assim, pô, vou entregar resultado. E os resultados aumentaram muito, porque tinha uma pessoa cuidando, dedicada, sabe? Isso muda muito o jogo. Eu tenho um viés de venda, né? Então, a gente pode falar sobre social media, sobre a ótica de o que faz, como faz, etc. Sobre a ótica de como escala, como ganhar dinheiro, né? E eu tendo a ter esse viés, assim, é o meu pensamento mais focado no negócio, né, menos no produto. Geralmente tem pessoas no meu time que me ajudam muito com o lado do produto. Quando a gente fala de venda, né, como que eu, depois de decidir ser um social media, como que eu encontro meu primeiro cliente, por exemplo, para eu poder cobrar lá meus R$1.500 por mês? Essa parte é bem interessante porque eu não sou uma pessoa que tem domino as técnicas de vendas. Vamos lá, tem 17 canais de captação de cliente, que eu até ensino para os alunos. 17? 17 canais. A gente não deve estar usando tudo, então. Não tá. Com certeza a gente não tá usando 17. São para todos os negócios. Então a gente deve estar usando todos. E aí, um desses canais é o marketing de conteúdo, que a gente usa. A gente está fazendo aqui, produzindo conteúdo, certo? E essa é a melhor forma que eu vejo hoje para mim, o jeito de lidar com o cliente, de captar cliente, de trazer esse cliente para mim, através de informação. O que é o marketing de conteúdo? Eu vou lá, te passo informação, elevo o teu nível de consciência sobre um assunto e você se interessa, certo? E aí, como que eu ensino os meus alunos a captar cliente hoje? Hoje tem várias formas. A primeira coisa que foi exatamente do jeito que eu conquistei os meus primeiros clientes. A primeira coisa que eu fiz
foi mandar uma mensagem para uma amiga minha, que naquela semana tinha falado que estava precisando de ajuda com estratégia nas redes sociais. Ela não falou social media, ela não falou nada disso, ela só falou... Às vezes nem sabe o que é, né? Ela não sabia, nem eu sabia. Eu descobri, assim, foi de um jeito bem... Até comentei na live, eu vou abrir aqui com vocês. Foi bem interessante. O Júnior, ele era fotógrafo, meu esposo. A gente tinha uma empresa de fotografia de casamento e a gente tinha uma empresa de fotografia de moda. Tudo que desse para fotografar, a gente fotografava. E aí, a gente estava num evento e eu fui ajudar ele. Eu sou formada em comércio exterior, né? Eu trabalhei por 8 anos em comércio exterior como funcionária. E quando o Júnior me convidou para trabalhar com ele, para a gente empreender juntos, eu deixei de ser funcionária, né? Eu já estava fazendo gestão de algumas pessoas na empresa para ir segurar flash em casamento. Nossa, e era muito divertido, eu adorava, né? Upgrade, isso aí. E aí, automaticamente, eu já peguei as redes sociais da nossa empresa. Comecei a gerar algum conteúdo lá, fazer stories, sem saber nada de redes sociais, nem mal sabia o que era social media, nunca nem tinha ouvido falar. E aí, a gente estava em um evento que chamaram o Júnior para fotografar, e eu fui lá segurar flash para ele. Né? Vocês sabem o que é flash, né? Você com certeza sabe, mas pra quem não sabe, quem tá em casa, flash é tipo um tripé, e aí quando o fotógrafo ele dá quando ele clique ali? o clique, a luz sai por fora da câmera, então eu posso soltar a luz de cá e o Júnior tá fotografando aqui, então era bem assim, tinha que ficar de olho nele, né? Correndo pra lá e pra cá. E aí, num evento, uma pessoa falou assim, uma pessoa que tava no evento, né? Falou assim, Keila, tu consegue cuidar das redes sociais desse evento? Eu falei, tá, consigo sim. Peguei o celular, loguei no meu Instagram e perguntei, o que é que tem que fazer? Você tem... Eu lembro claramente que falaram assim pra mim, você tem que fazer as pessoas que estão em casa, que não vieram nesse evento, sentir o desejo de vir no próximo evento. Aí eu, tá, comecei a pensar, eu sempre fui muito, eu sempre consegui organizar muito bem as minhas tarefas, então eu comecei a organizar o que eu tinha que fazer desde o começo, o segundo passo, o terceiro passo, o que eu tinha que fazer dentro do evento, eu já sabia o roteiro do evento, o que eu tinha que fazer para gerar esse interesse nas pessoas. Então eu comecei a mostrar a fila do credenciamento, comecei a perguntar, de onde que vocês são? Aí o pessoal falava, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Bahia, então... automaticamente já mostrei a grandeza do evento. Se a fila tivesse pequena, eu começava a chamar o pessoal um pertinho do outro. Gente, não, vamos chegar mais pertinho, porque tá muito espalhado, e parecia que não tinha ninguém no evento. Então, se eu juntasse todo mundo, dava um ar de grandeza. Então, eu começava a organizar todo mundo, já brincava, daí o povo às vezes estava quieto no celular, já começava a brincar um com o outro, conversar, e aí fazia um barulho. Depois eu filmava lá dentro, filmei os sócios do evento, filmei várias coisinhas, fui mostrando... eu fui contando uma história, que é um storytelling, sem saber que isso era um método, né? Que é uma forma de você atrair as pessoas, né? Reter as pessoas nas redes sociais. E aí foi muito bom, porque no final tinha uma bagunça, assim, era uma empresa de marketing multinível, então vocês imaginam, aquela bagunça de ver e não sei o que, bem engraçado. E aí, quando chegou no final, eu abri uma live no perfil, sem perguntar, sem nada, eu peguei, abri a live, comecei a colocar na mão de cada pessoa do evento, que eram pessoas que eram Diamond, que tinha vários reconhecimentos na empresa. Então, eles começaram a falar, começaram a contar a história deles. Aí, outro vinha, brincava. Então, ficou um evento muito legal. Ficou uma produção de conteúdo muito interessante. E aí, me convidaram para o segundo dia. É um outro evento, né? Depois de umas 2 semanas. E naquele dia, eu faturei R$600. Era um sábado. Tipo assim, umas 4 horas da tarde até o final. Assim? Fazendo isso que eu acabei de falar. Então, mas cuidando da rede social. Você já foi chamada, então, para ser cuidado das redes sociais. Na hora, colocaram eu para fazer, me pagaram para isso, e depois me chamaram para um segundo evento. Só que não falaram a palavra social media. Aí, no segundo evento, eu já fui, daí eu já larguei de segurar flash pro Júnior. Já fui como social media sem saber que eu era social media. Clicando, segurando flash, assim. Convenhamos que eu não era uma boa, né, amor? Segurar lá o flash lá, que não dava muito certo. A gente brigava bastante. Aí, me chamaram para esse segundo evento. E aí, era o dia inteiro de evento, era aqui em São Paulo, inclusive. Quando chegou no evento, me falaram assim, nossa, Keila, legal, que bom que você tá aqui. Você vai ser social media hoje, né? Aí eu falei, cara, não.
fiquei assim, assustada, né? Que isso, social media? Não, daí o Júnior falou, não, amor, é isso mesmo e tal. Aí saiu todo mundo, eu falei, Júnior, vem cá. O que que é? O que que ele falou? O nome que ele falou ali agora? Ah, social media? Isso. Não, amor, é isso que você tá fazendo. Exatamente isso. Você tá gerenciando aqui as redes sociais do evento. Gente, na hora começou a ligar vários pontos na minha cabeça. Por quê? Eu já fazia isso pro perfil da minha empresa. Já tava fazendo isso para esse evento. E eu percebi que eu gostava de fazer aquilo. Porque eu gosto de evento. Até hoje, eu curto muito fazer evento, participar de eventos. E aí eu falei, na hora, eu coloquei no Google, social media, tinha pouquíssimas informações, isso foi em 2017. Tinha poucas informações sobre social media, mas tinha lá gestora de redes sociais, e, enfim, bem informação bem aleatória, assim, sem muito embasamento, sem método, sem nada. E aí eu lembrei da minha amiga, que naquela semana a gente tinha feito um churrasco, as meninas do condomínio, e ela falou assim, nossa, eu saí da empresa agora, eu tô abrindo a minha empresa de decoração de cozinha, e eu tô começando a gerar conteúdo, queria alguma ajuda. Eu até ajudei ela, falar, não, posta isso, faz isso, você tem que fotografar, assim, comecei a passar várias ideias pra ela, e aí naquele dia eu mandei mensagem, falei, olha, seguinte, se você quiser, eu posso te ajudar com as redes sociais. Amanhã vamos tomar um café lá em casa. E aí eu te explico o que eu faço, que eu até então nem sabia ainda, eu precisava de um tempinho pra pensar até a reunião. Eu te explico o que eu faço nas suas redes sociais e aí eu te ajudo. Ela super topou, porque ela já via a minha empresa de fotografia de casamento, então ela já ficou super interessada. Aí a gente fez uma reunião e eu fechei a minha primeira cliente. Foi dessa forma, através do network. Que é uma das formas de conquistar clientes. E tem mais 16 fora essa. As 16 são canais de captação de cliente, mas um social media, ele pode utilizar alguns desses canais, são interessantes para um social media. Você pode ir através do seu network, você pode ir através de abordar clientes no próprio explorar do Instagram. Tem muita gente, você coloca lá um hashtag, hashtag nutricionista. Ou às vezes até uma profissão que você tem afinidade. Por exemplo, tem muitos alunos meus que estavam fazendo medicina. Tem alunos meus que trabalharam como enfermeira. Daí, às vezes, era corrido, tipo, Keila, não era uma vida legal que eu tinha. E hoje eu não quero mais trabalhar com isso. Mas ela tem uma afinidade com isso. Então, ela pode lidar com médicos, ela pode falar, abordar esses clientes, porque ela tem uma afinidade. Porque isso é uma coisa bem importante. Você precisa ter afinidade com o conteúdo. Pelo menos gostar do conteúdo. Principalmente... Você diz assim, você vai cuidar de um social media, você tem que gostar do que ele produz, é isso? De um cliente. Do cliente. Porque imagina se... Já aconteceu comigo, vou dar um exemplo para vocês. Eu cuidava de um perfil de um cliente que ele era muito legal. É um cara muito massa, muito grande, inclusive, nas redes sociais. Porém, em um dos posts, ele fez um post que era totalmente de desacordo com o que eu pensava, com os meus princípios. Então, feriu totalmente. Era um post... Eu não sei nem se posso falar sobre o post. Pode falar? Acho que é melhor. Não precisa. Não, né? Ah, por que não? Polêmico. Acabamos de perder um bom corte. Não, então vai. Conta. Eu quero saber que post é esse. A thumb já é essa. Nem É sei bem nem, não interessante sei nem o se eu post. posso falar sobre isso. Essa já é a thumb. Bom, vamos lá. Eu tava atendendo esse cliente e eu sou bem fã desse cliente. Eu particularmente gosto muito dele, né? E aí eu tava nos Estados Unidos, viajando e cuidando do perfil dele também, de algumas outras pessoas. E ele tava em show, ele é músico. Então era muito bom, porque quando ele tava finalizando o show, eu ainda tava acordada, porque lá nos Estados Unidos é 2 horas antes, né? E aí, no outro dia, super empolgada, eu tava cuidando do perfil dele fazia um mês, mais ou menos, super empolgada, pensando nos conteúdos, daqui a pouco ele posta um post de uma plantação de maconha que ele tava tendo atrás da casa dele. Aquilo ali pra mim foi bem chocante, porque não é o meu viés, não é o meu princípio, não é o que eu acredito, não é isso que eu quero passar nas redes sociais. E a gente tem muita responsabilidade como social media. Eu pego a voz de uma pessoa e eu espalho para um monte de gente. Então, se eu pego uma foto dessa e espalho para um monte de gente, eu tô levantando algo que você não acredita. algo que eu não acredito, que eu não acho saudável também. Então, ali naquele mesmo dia, eu já marquei uma reunião com ele e já finalizei o contrato, apesar de...